Olá pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a esse canal. Então, gente, hoje eu vim trazer um vídeo dando continuidade à nossa série sobre ansiedade, né? Quem não assistiu ainda, né, o primeiro e o segundo vídeo tá aqui na playlist e a gente está trabalhando esse livro aqui que é Lidando com Ansiedade, tá? E aí, assim, a gente trabalhou o primeiro capítulo e agora a gente vai trabalhar o capítulo 2, que é, aliás, seção 3, né? Aqui tem, né? Seção 3, como a ansiedade ataca. E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Quais são os componentes da ansiedade, como que a ansiedade se estrutura, tá bom? Então ele começa aqui falando sobre o ciclo da ansiedade. Na última sessão, falamos sobre como a preocupação excessiva e a tensão física transformam a ansiedade de uma experiência normal e necessária em algo que causa muitos problemas. Nesta sessão, discutiremos como a ansiedade pode assumir o controle e nos desviar completamente dos nossos objetivos. Como exatamente a ansiedade impediu que Elijah escrevesse mais do que algumas frases do seu trabalho, quase 12 horas depois do que pretendia começar? Bom, no livro ele traz alguns personagens, né, fictícios para estar trazendo exemplos. E Elijah, ele tem uma ansiedade muito exacerbada em relação à faculdade. Então, essa ansiedade faz com que ele paralise e que ele procrastine bastante as atividades da faculdade, né? E aí, começando aqui, ele vai falar sobre o componente cognitivo da ansiedade. A parte cognitiva da ansiedade é o que passa pelas nossas cabeças, ou seja, nossos pensamentos ansiosos. E aí, assim, o que é a parte cognitiva da ansiedade? São os nossos pensamentos, né? Então, quando a gente se encontra ali numa situação onde a gente tem um pensamento com um conteúdo muito negativo, muito voltado a uma preocupação exacerbada, também um pensamento muito voltado a um medo, né, em relação ao futuro, a algo ruim que pode acontecer. Então, muitos pacientes que têm ansiedade, eles trazem um conteúdo muito em cima de um pensamento catastrófico, um pensamento de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento, né? De que eles não vão dar conta, né? Não vão conseguir, que vão perder o controle, ou que algo de ruim vai acontecer com algum familiar ou com ele mesmo, de que durante uma apresentação, por exemplo, eles vão passar um constrangimento, né? De que, por exemplo, o seu filho, né? Ou sua filha, se caso não atenda um telefone ali no momento, pode ser que tenha acontecido algo muito ruim. Então, aquela ansiedade, ela está extremamente exacerbada. Então, o paciente ele tende a ter pensamentos mais catastróficos em relação ao futuro, tá bom? E aí ele traz aqui alguns exemplos para que torne isso mais didático. Então, por exemplo, minha amiga não respondeu a minha mensagem. Provavelmente ela está incomodada comigo. É quase certo que tem uma condição médica séria. Então você vê que é sempre relacionado a algo que pode acontecer ao futuro, né? Então aqui no caso, minha amiga não respondeu a minha mensagem. Provavelmente ela está incomodada comigo. Então o paciente ele não consegue visualizar diversas opções ou justificativas para que essa amiga não tenha atendido o telefone. Ele não consegue fazer um questionamento das evidências e buscar ali várias alternativas. Ele tende a ter esse pensamento mais negativo em relação ao futuro, em relação a essa situação. Se eu não fizer isto perfeito, meu chefe vai pensar mal de mim e posso perder meu emprego.
Alguém com quem me preocupo está atrasado. Provavelmente aconteceu algo terrível, que era justamente aquilo que eu já tinha falado com vocês. A pessoa ela tende a ter esse comportamento, esse pensamento voltado mais para a catastrofização, né? Então ela não consegue se questionar, mas será que nesse caso aqui não aconteceu algum imprevisto? Né? Então ela pula essa etapa, né? Então imediatamente ela já vai sendo consumida por esses pensamentos. E se eu esquecer algo importante? Tudo estará arruinado. Estou ansioso demais para conseguir fazer algo agora. Provavelmente vou fazer um trabalho ruim sobre isso. Não sei o que vai acontecer, então preciso estar preparado para tudo. Bom, e aqui ele coloca algumas linhas em branco para que você coloque também, e eu vou te convidar a fazer esse exercício, pensamentos que te vêm, né, à tona quando você está muito ansioso. E aí ele vai falar aqui também sobre o componente físico da ansiedade. A parte física da ansiedade é o que acontece em nossos corpos. Lembre-se de que o propósito da ansiedade é de nos alertar para um possível perigo. Isso aqui é muito importante, porque é um possível perigo, não quer dizer que esse perigo ele vá se concretizar, né? Então é muito importante que a gente consiga, de forma mais racional, pensar em possibilidades diante daquela situação. Então, por exemplo, minha filha, meu filho se atrasou. Bom, existe um possível perigo, pode ter acontecido algo ruim, mas isso quer dizer que pode ter acontecido, não que aconteceu. Então, quando você está muito ansioso, você já tende a achar de forma afirmativa, né? Você passa a ter uma certeza de que algo ruim aconteceu. Então você pula essa etapa de buscar evidências de que isso de fato possa ter acontecido. Uma das formas de nosso cérebro fazer isso é mudando nossa sensação corporal, né? Ou seja, a forma como o nosso cérebro entende a questão da ansiedade é mudando também o componente físico, né? Então ele vai trazer aqui algumas mudanças físicas que a gente pode sentir quando está em uma crise de ansiedade. Dentre elas, ele colocou aqui coração palpitante ou acelerado, transpiração, mandíbulas cerradas, náusea, frio na barriga, calor excessivo, dor ou aperto no peito, dor de cabeça tensional, sensação de formigamento ou espasmos musculares, sensação de inquietação ou nervosismo, desconforto gastrointestinal, agitação ou tremor, falta de ar e tensão muscular. E aí aqui ele também coloca, um espaço para que você escreva quais que são as sensações físicas que você tem quando você está numa crise de ansiedade. E aí também ele vai falar do componente comportamental, como que você se comporta diante de uma crise de ansiedade. Ele fala aqui que a parte comportamental da ansiedade refere-se ao que você faz como resultado dos seus sentimentos ansiosos. Os comportamentos são normalmente entendidos como envolvendo uma ação que você pode observar. No entanto, o comportamento também pode envolver ação imperceptível ou interna. Por exemplo, Elijah, que é o personagem do livro, também pode estar sentado na frente do seu computador apenas pensando sobre o que vai acontecer se ele tirar uma nota baixa em seu trabalho. Ele está querendo dizer aqui que isso também é um comportamento, né? E aí ele traz aqui alguns exemplos de comportamentos, que você pode ter quando você está ansioso. Procrastinar, então ir deixando as coisas mais para frente, né? Buscar tranquilização, que é você estar checando o tempo todo. Por exemplo, uma pessoa que se sente muito ansiosa quando o filho sai para trabalhar ou vai para a faculdade, ela tem essa necessidade de estar sempre buscando se tranquilizar através da checagem. Então ela vai estar o tempo todo ligando, mandando mensagem.
né, para poder se tranquilizar em relação a essa ansiedade. Desabafar, preparar-se excessivamente ou pesquisar em excesso, preocupar-se, verificar algo repetidamente, ser extremamente cauteloso, fugir de uma situação ou ingerir algo ou usar outras drogas. E aí eu peço que vocês coloquem aqui qual que é o comportamento que vocês têm geralmente quando vocês estão em uma crise de ansiedade. Bom, gente, então por hoje é só. O que a gente trabalhou aqui, então, nessa aula, né, nesse vídeo? A ansiedade, ela tem 3 componentes, né? O componente cognitivo, o componente físico e o componente comportamental, né? Então, tem essa tríade, né? A ansiedade, ela está muito ligada a essa questão da preocupação excessiva e esses pensamentos muito ligados a um teor negativo. E aí a gente tem também como com o componente físico, né? A gente tem aí a questão dos tremores, né? Do coração acelerado, dores de cabeça, tremores. E como comportamento, a gente pode aí ter como exemplo a procrastinação ou estar checando, né, de forma exacerbada algo para que você se tranquilize, e a própria ingestão de álcool e outras drogas, tá bom? Me conta aqui nos comentários, aqui embaixo, se essa aula, se esse vídeo foi interessante para você, se de alguma forma pôde te ajudar a compreender melhor como que é a dinâmica da ansiedade. E me conta aqui se você já teve algum desses sintomas, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, tá? Assim, aperta o sininho, né, de notificações e eu te aguardo então no próximo vídeo, tá bom? Beijo!